Boa noite, pessoal do E-Política Brasil. Hoje estou recebendo aqui cardiologista, meu amigo, meu cardiologista, Márcio Moreno. É um grande prazer recebê-lo. Quero, antes de mais nada, deixar aqui uma mensagem importante para o pessoal do E-Política Brasil. Por favor, acesse a nossa página, vejam, a gente estamos no Instagram, em todas as mídias sociais, Facebook. E, doutor, antes de a gente dar início ao nosso tema aqui, que é os cuidados que a gente tem que ter com o nosso coração, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o meu público, contasse um pouquinho da sua história para a gente. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos tentar esclarecer algumas questões aqui sobre a prevenção cardiovascular. Eu sou Márcio Moreno Luiz, sou médico cardiologista, eu sou formado pela Universidade de Mato Grosso do Sul, na Federal, e atuo hoje no Hospital Constantini como chefe da unidade de terapia intensiva e também atendendo consultório. Doutor, antes dessas questões cardiológicas que têm afetado muitas pessoas precocemente, né? Eu tenho notado isso. Mas eu quero, assim, hoje em dia, qual que é, assim, o fator de risco preponderante, tanto para homens quanto para mulheres? A gente tem 4 grandes fatores de risco, que são tabagismo, diabetes, hipertensão e colesterol alterado. Esses 4 grandes fatores de risco vão responder pela grande maior parte dos problemas do coração, tá? Quando a gente está pensando em prevenção do coração, a gente tem que abordar sobretudo esses fatores. Lógico, existem outros, atividade física, uma alimentação saudável, a questão genética, né? A diferença entre os sexos, mas quando a gente quer ser mais certeiros, a gente tem que pesquisar esses 4 grandes fatores de risco. Então, e tem como a gente avaliar isso, por exemplo, a questão, essa questão do problema no coração, afeta, num primeiro momento, mais os homens ou mais mulheres, ou não tem isso? Os homens são mais prejudicados, mais precocemente. As mulheres, por conta do hormônio feminino, têm uma certa proteção. Até o momento da menopausa, essa mulher está protegida pelo estrogênio, que é o hormônio feminino. A partir daí, existe um aceleramento da incidência, no caso das mulheres, e o homem segue numa curva ascendente. A idade é muito importante, então a gente deve pensar que o problema do coração, a gente pode pensar nele como sendo um problema degenerativo. Então, quanto mais tempo a gente está exposto ao fator de risco, pior seria para o coração, né? Mas na separação entre os sexos, o homem leva uma desvantagem. A mulher, apenas a partir da menopausa, teria esse risco aumentado. Então, e essa questão de cuidar da alimentação, a prática de esportes, é tão importante para o homem quanto para a mulher? Isso é o começo de tudo, né? Então, cada vez mais a gente tem estimulado a atividade física. Existe uma tendência muito legal, muito saudável, de que as pessoas me parecem que estão se movimentando mais, né? É importante a gente separar o tempo da atividade física. É importante que isso faça parte da vida da pessoa. A gente pode pensar na atividade física como um tratamento, como um comprimido que está se tomando. E a alimentação é essencial, né? Buscar bons alimentos, qualitativamente, um controle adequado do peso também é muito importante. Então, se eu pudesse escolher um ponto de partida, eu acho que seria a partir da atividade física e da alimentação adequada. Então, e partindo desse pressuposto da alimentação adequada, eu acho que tem alguns vilões ali, tanto o sal quanto o açúcar. O sal e o açúcar. O sal ele tem uma correlação muito estreita com a hipertensão. Quanto mais sal a gente come, maior tende a ser a nossa pressão e maior a chance de desenvolver a doença de hipertensão. E o açúcar também está muito relacionado com a obesidade. A obesidade é um problema central no mundo. A gente pode ver o exemplo dos Estados Unidos, mas a gente não está fugindo muito. A alimentação de caloria fácil, a caloria vazia, excesso de carboidratos refinados, de açúcar, é muito mais fácil a gente consumir isso. Então, a obesidade é um problema central
por onde vai circular toda esses outros fatores de risco, né? Tanto a hipertensão, quanto o colesterol, quanto o próprio diabetes. Não, uma coisa que me assusta muito, se a gente vai num shopping, olha, essas praças de alimentação lotadas, né? Todo mundo no sanduíche. Eu não sei, eu não lembro a última vez que eu comi um sanduíche desses, mas é um fator de risco, né? É um problemão. Essa alimentação descontrolada e desregulada. O que é mais barato? Um saco de bolacha ou uma fruta? Veja, a fruta é cara, né? Assim, até por uma questão de saúde pública, o subsídio deveria estar no alimento saudável, né? Então, é muito mais gostoso, lógico. Existem diversos artifícios que tornam o alimento industrializado mais gostoso. Então, as pessoas vão buscar lá alguma satisfação, alguma recompensa, né? Tá E a partir daí, a praça de alimentação é de assustar mesmo. É de assustar, né? Pois é, eu evito praça de alimentação. E é difícil de achar algo interessante para comer numa praça de alimentação, né? Às vezes você vai num alimento por quilo, você tem que escolher o que deve pegar. Com certeza. E essa questão do problema que vem de família, né? Da hereditariedade, isso não tem como você descobrir ao longo do tempo. Não, isso vai ser... Porque pode afetar a pessoa ou não. Exatamente. Isso vai ser descoberto pela história da sua família. Se você tem o pai que teve um problema precoce, isso é um problema, porque a sua chance de ter também um problema cardíaco precoce é alta. É alta? É alta. Só que, entretanto, não é um problema do infarto. Eu não tenho o gene do infarto. Eu tenho, muitas vezes, fatores de risco que estão relacionados ao infarto e isso que é herdado dos nossos pais. Vamos utilizar o exemplo do colesterol. O excesso de colesterol tem uma correlação muito próxima com o infarto. Isso está provado por diversos estudos. Quanto maior é o colesterol, maior o problema. E se meu pai tinha um colesterol muito alto e teve um infarto, e eu tenho um colesterol alto, a chance de eu ter um infarto é muito grande. Então, nesse caso da história familiar, da história genética de problemas do coração estarem aumentados, né? O risco estar aumentado, eu atuar nesse colesterol é muito benéfico. Eu consigo modificar essa história natural. Entendi. Doutor, outra coisa que a gente tem visto e que é uma situação recorrente, jovens, homens, acima dos 35 anos, 45 anos, tendo aquele infarto que a gente fala que é fulminante. Qual a causa disso? Tem uma causa disso? A gente, quando quer falar sobre medicina, a gente sempre vai se basear em estudos, né? Existe, lógico, essa questão genética que acelera o processo, mas, via de regra, está embasado nos fatores de riscos tradicionais. Então, o jovem que está tendo infarto, provavelmente é um paciente hipertenso, provavelmente está fumando, provavelmente não está cuidando bem do colesterol, está acima do peso, não faz uma atividade física. Então, é aí que a gente tem que atuar. Só que você está muito correto quando diz que é mais grave, é mais fatal. Porque não dá tempo do coração, que vai se prejudicando gradativamente ao longo da vida, de se adaptar. Diferente desse paciente mais velho, o paciente mais jovem não tem essa adaptação do coração. Então você fecha uma coronária, não tem mais, fechou, aí o coração morre. Então a chance desse paciente ter um desfecho ruim é muito maior. Então, e é muito difícil de acudir essas pessoas, né? É muito difícil você conseguir salvar essa pessoa, porque às vezes eu vi alguns casos que a pessoa está praticando um esporte mesmo. Está no futebol, está no tênis, a pessoa cai ali. E esse é outro problema, né? A assistência é dramática, impacta muito e vai acontecer em momentos em que a pessoa está se distraindo, está tendo um lazer, está fazendo sua atividade física, que é muito boa, só que precisa de uma investigação prévia antes de começar, né? Então, isso que eu queria, desculpe lhe interromper, doutor, porque é o seguinte, não é aquele caso do atleta de final de semana? O atleta do final de semana é um problema. Ele faz uma atividade física que muitas vezes é intensa e daí ele passa a semana toda
sem fazer uma atividade física, ou seja, o organismo se desadapta e depois no próximo final de semana ele vai lá e faz ainda aquela atividade física intensa novamente. Então isso não dá tempo de um bom condicionamento do coração e o coração fica vulnerável. E os nossos hospitais, hoje a tecnologia está dentro da medicina, tá? Sim. Os nossos hospitais hoje estão preparados para tratar essas pessoas de problema do coração com grande qualidade, digamos assim? Sim, eu digo que a saúde suplementar está bem estabelecida, né? A gente tem uma boa assistência lá no nosso serviço, os resultados, modéstia à parte, são muito favoráveis e eu ouso dizer até que no SUS isso também estaria bem adequado, tá? Eu vejo que o problema do paciente do SUS é o acesso, mas uma vez que ele está dentro do serviço, existem os médicos que atuam no SUS também atuam na saúde suplementar, então são bons médicos, né? E a alta complexidade também está presente nesses locais. Essa é uma questão que eu queria levantar com o senhor, que é o seguinte: a pessoa que tem o plano de saúde está periodicamente investigando, é aquela pessoa que faz aquele check-up constantemente, uma vez por ano. Mas e a pessoa que no SUS? Ele vai descobrir no susto, né? No susto. A necessidade, né? E é uma questão de acesso, sabe? O paciente, ele leva... atualmente em Curitiba melhorou bastante isso, sabe? Ele está chegando na unidade, na avaliação... na avaliação especializada mais rapidamente. Só que uma vez que ele faz essa primeira avaliação e ele precisa, por exemplo, de um exame complexo, uma ressonância, vai levar meses, quem sabe até anos, até ele conseguir fazer esse exame. Então, o primeiro acesso melhorou, mas a gente precisa melhorar essa disponibilidade de investigação. Né? Um teste de esforço demora menos, mas depende um pouco da complexidade de cada paciente. E muitas vezes a gente vê a doença fazendo toda a sua história natural, então a gente não consegue frear o problema antes de que ele agrida o coração. E a partir daí vem outros problemas, né? Vem a insuficiência cardíaca, vem as limitações e isso gera um custo muito alto pro Estado, né? O interessante seria a gente conseguir frear isso como a gente tem oportunidade na saúde suplementar. Então, é bem interessante isso que o senhor falou, doutor, porque é o seguinte: nesse primeiro atendimento, digamos, no SUS, o médico sabendo que a pessoa tem um problema cardíaco, o médico já no primeiro atendimento consegue identificar um problema cardíaco na pessoa, não? Olha, ele consegue ter uma grande ideia do que está acontecendo e lógico, já começa o tratamento a partir dali. Justamente isso. Ele já pode sair do primeiro atendimento medicado preventivamente? Sim, não há dúvida disso. Entretanto, o paciente habitualmente procura por sintomas, né? E quando a gente tem sintomas acontecendo, provavelmente a gente já tem dano. Então, muitas vezes a gente precisa de um arsenal um pouco mais específico para poder direcionar idealmente o tratamento. Certo. Tá? Então, uma hipertensão, excelente, trate-se imediatamente. Um colesterol alterado? Sim, trata-se imediatamente, mas eventualmente um tratamento mais complexo que bloqueia de fato esse processo precisaria de algo além simplesmente da conversa que é feita com o médico. E outra questão que eu quero levantar com o senhor, dentro de uma faixa menor de idade, desde o adolescente, a criança, eles estão sujeitos a problemas cardíacos também? Muito menos, tá? Eu diria que existe dois corações. O coração daquele paciente que nasceu com o problema e o coração daquele paciente que vai adquirir o problema, tá? E esse coração, e esse problema adquirido leva-se anos de fato. Então a gente brinca, tem problema do coração quem pode, não quem quer, né? Uma brincadeirinha. Mas porque é preciso tempo. Então, a criança e o adolescente, muito provavelmente, nasceu com o problema, né? Não houve tempo hábil para ele adquirir um problema como entupimento de coronárias. É aquele hereditário que a gente conversou agora há pouco. Isso, ou um problema de uma válvula, ou um problema da estrutura do coração, né? Isso a gente chama de cardiopatia congênita daí. É aquilo que já nasceu com o paciente. E aquele outro caso é a pessoa que cuida mal do seu coração. Exatamente. Não é verdade? É mais ou menos por aí, então. Exatamente. Tá certo. Doutor, outra questão que eu gostaria de levantar com o senhor é
essa questão do idoso. O idoso, o nosso coração é um órgão que envelhece como qualquer outro. Sim. O idoso também é muito suscetível de um problema maior, né? Maior. Porque vai agregar aí diversas comorbidades, diversos problemas ao longo da vida, né? E o coração, lógico, ele vai se influenciar por diversos problemas. Então, influencia-se por esses fatores que a gente listou, mas também por um problema renal, por um problema pulmonar, né? A gente falou muito aqui sobre fatores de risco de coronárias, né? De infarto, mas tem as arritmias também, tem os problemas valvares, que o idoso está muito mais suscetível a essas alterações, esses problemas. Doutor, é um grande prazer recebê-lo aqui no É Política Brasil, mas eu quero que você desse para a gente uma mensagem aqui, para quem está vendo a gente agora, que cuide melhor do seu coração. O que o senhor pode passar de mensagem para essas pessoas se cuidarem melhor? Eu acho que é começar pelo início, desculpe a redundância, mas a gente precisa comer bem. A gente precisa reduzir o açúcar, a gente precisa aumentar as fibras, precisa gostar dos legumes. Frutas é bom, mas com moderação por conta do açúcar, da frutose, né? Precisa comer boas gorduras, né? Então, a alimentação é essencial, é o início, é o embrião de uma saúde futura. E a atividade física, eu digo para os meus pacientes, não tem como não fazer atividade física. Eu brinco, eu reforço mesmo com essa história. É tratamento, é tratamento. Se a gente quiser uma poupança de saúde para o futuro, acredito nessas duas situações que a gente deveria focar. E lógico, não espere aparecer o problema, vá atrás, busque uma avaliação do médico para que a gente tenha o problema identificado muito precocemente. Deixa eu só me perguntar, a última pergunta aqui, doutor, é o seguinte, existe uma idade assim para que a pessoa comece a fazer esse tipo de investigação? A partir dos 45 anos é uma boa idade. Então, olha, pessoal, a partir dos 45 anos, não deixe de procurar uma assistência cardiológica para saber como é que está seu coração, para não ter problema futuramente. Exatamente. Atividade física e dieta desde sempre. Justamente. Doutor, um abraço. Foi um grande muito obrigado. prazer, viu? Obrigado por ter vindo no É Política Brasil. Um abraço a todos. É Política Brasil.